Obrigada. Vamos então iniciar o webinar número 6, que é sobre modelação com a calculadora FX 50 e vamos então, eh, sendo um webinar, sabem que têm o som desligado e sabem que têm que pôr o nome completo na janela Zoom, no canto superior direito. Pode coisa, vou passar à frente então esta parte e depois desligas. Ok? E aqui vai. Muito bem. Então, nós temos mesmo, a sessão é sobre modelação matemática com a FX-CG50. Se fizermos uma pesquisa sobre modelação matemática, há nomes que são incontornáveis. Podia falar de Isaac Newton, o fundador do cálculo diferencial, ou então de Euler, que com as suas equações diferenciais modelou fenómenos físicos, mecânicos e até populacionais. Mas eu queria deixar aqui esta frase de Galileu em que nos diz que as leis da natureza estão escritas na linguagem matemática. E às tantas foi partindo desta frase que nos leva para a natureza e para a matemática que também Eduardo Frankl ficou amante da matemática. E a modelação matemática aparece neste livro que vos apresento aqui, o de Eduardo Frankl, que é um matemático russo e um apaixonado pelas ciências matemáticas, pela matemática, ele às páginas tantas fala-nos da modulação e logo no início ele diz: a matemática é a maneira de descrever a realidade e entender como o mundo funciona. Bem, um bocadinho ao encontro do que Galileu também disse. Mais um bocadinho à frente, falando já na recolha de dados, ele diz: recolhe dados e então procura desenvolver um modelo encaixando esses dados. Como podemos ver, ele vai fazendo aqui uma alusão à modelação matemática. Este contexto até falava sobre os biólogos. Mais um bocadinho à frente nesse livro, encontramos então, ele diz, estas ferramentas, um alerta, encontramos um alerta. Estas ferramentas podem ser utilizadas para o bem e para o mal. A crise económica mundial foi causada pelo uso disseminado de modelos matemáticos inadequados aos mercados financeiros. Às tantas, se tivéssemos tido uma melhor interpretação destes modelos, estaríamos bem melhor. Outro livro que gostava de vos falar é de Stewart, As 17 Equações que Mudaram o Mundo. Ele, neste livro, faz uma apresentação de cada uma destas equações. Começa pelo Teorema de Pitágoras, faz uma apresentação, começa por dizer uma pequena história, começa por fazer um pequeno contexto que deu origem a cada uma das equações. Eh, Logo a seguir fala-nos das consequências e os benefícios de cada uma dessas equações. É um livro muito interessante, para quem gosta de estar a parte destes conceitos matemáticos. Mas ele alerta para esses erros. É um erro pensar no modelo matemático como se fosse a realidade. Por isso, não devemos pensar que vamos retratar com exatidão a realidade. Em ciências físicas, quando o modelo muitas vezes encaixa muito bem na realidade, este pode ser um modo conveniente de pensar, um modo que traz pouco prejuízo. Mas em ciências sociais, modelos geralmente são poucos melhores que caricaturas. Por isso, ele faz aqui um alerta para certas relações que se estabelecem entre variáveis que nada têm a ver. Mas eu não podia deixar de falar em George Box. George Box foi um grande estatística britânico que nos deixou esta frase muito conhecida. Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Por isso, ainda bem
porque nós vamos precisando desses modelos. Já uma vez também, já, o professor Jaime Carvalho e Silva também me disse uma vez que não havia maus modelos. E nesse sentido, vamos falar que é isso que nos interessa, é a modelação matemática na educação. E na educação, a modelação matemática aparece-nos, neste contexto de sala de aula, aparece-nos, está em constante evolução. Eles são educadores que tenham um conceito de educação mais ativa para criar alunos mais criativos, mobilizando assim mais ferramentas, mais tecnologia. E é nesse contexto que nos aparece a calculadora gráfica. Claro que nós podemos fazer modulação matemática com outras ferramentas, mas hoje em particular vamos falar com a calculadora gráfica. Vamos nos centrar nessa ferramenta. Em Portugal já vai aparecendo a modelação matemática nos documentos orientadores, no PASEU, nas aprendizagens essenciais, como um tema transversal. Ele vai nos aparecendo até nas novas aprendizagens essenciais e os principais aspectos nas novas aprendizagens essenciais, ou seja, os objetivos centrais, são resolver problemas de modelação, usar a tecnologia em contextos reais e haver projetos e trabalhos colaborativos. Com este intuito de que aparece então nas aprendizagens essenciais, nas novas aprendizagens essenciais. Mas aqui vamos ter em atenção uma coisa: a modelação matemática não é só equações. É um processo de criar um modelo que envolve várias etapas. E tenho aqui, apresento então as etapas. Quais são elas? Identificação do problema, o que queremos resolver, a construção do modelo, que matemática podemos utilizar, o uso de ferramentas, que tecnologia vou recorrer e a visualização e comunicação, como apresentar os resultados. Estes passos todos levam-me ao ciclo de volume. Reparem que todas aquelas etapas que falei estão aqui representadas no ciclo de volume. Compreender a tarefa, simplificar e estruturar a tarefa, é uma segunda etapa, de ver aqui o contexto do mundo real, então. Depois, matematização, que é a criação então do modelo matemático, não é? Aqui a matematização. Trabalhar matematicamente utilizando a utilização de conhecimentos matemáticos, ele vai ter que criar aqui um modelo e criar resultados, e por fim, a interpretação e a validação. Há mesmo até quem defenda a criação de um protótipo em certas situações. Mas pronto, vocês estão a ver tanta conversa, mas afinal, nós para a aula, que tipo de tarefas, que tipo de atividades podemos fazer com a modulação matemática? Eu trago-vos. Antes disso, até eu vou já abrir a calculadora convosco, mas primeiro eu gosto de limpar a memória da calculadora. Eu gosto de trabalhar, quer com os alunos, quer com os professores, com a calculadora, abrir e vamos abrir todos da mesma forma. Por isso eu gosto de limpar a memória. Por isso, eu peço desculpa, alguns de vocês não vão conseguir fazer as tarefas todas e às tantas nem vão conseguir fazer a primeira, que é com uma imagem que eu vou trazer que está na calculadora e pode acontecer que alguns não a tenham. Então, vamos limpar a memória, vamos então ao menu Sistema, espero que já tenham ligado o emulador, menu Sistema, mandam executar. Em F5 têm reset, então F5, e muito cuidado com a limpeza da memória. Mesmo eu gosto de fazer isto com os alunos até para chamar a atenção para a limpeza da memória, para não limpar às vezes o que não se quer. Esta limpeza é da memória principal, aqui em F2, é a memória principal, e só vai limpar aqueles cálculos, o que vocês tenham nas listas. Podem estar à vontade, os programas que tiverem vão lá ficar na mesma. Se tiverem mesmo no Python programas feitos, não tem problema nenhum.
Vamos F2, então, ele pergunta-me se quer reinicializar. Sim, e está limpa a memória. E porquê que eu quis limpar a memória? Exatamente para que, quando formos a abrir um menu, vamos abrir todos da mesma forma. Então vamos lá e vou partir de uma imagem. Esta imagem do plot imagem, vou já dizer como é que se abre, é uma imagem que já vem de raiz na calculadora, por isso a calculadora traz, a CG50 traz no menu plot imagem eh, fotografias e vídeos que vocês podem trabalhar. Eu escolhi esta para que todos tenhamos aqui, então, ter acesso a essa imagem. Mas eu queria lançar-vos um desafio. Esta imagem sugere-vos alguma abordagem matemática? Ao olharem para ela, que conceitos matemáticos é que poderiam abordar? Convido-vos a escreverem aí no bate-papo, aí no chat, quais eram as sugestões e eu vou espreitar. Ora, já temos aqui isometrias, sim, vetores, isso mesmo, transformações. Pronto, muito obrigada, já chega, já chega. Transformações foi exatamente o que eu pensei. Podia ter ido para os vetores, pronto, peço desculpa. Fui para as transformações de funções e então vamos trabalhar esta imagem e vamos ver então como é que a vamos abrir. Para começar, então, eu vou alterar a posição dos eixos, mas para começar, vamos então abrir na pasta Casio esta imagem, este fecheiro. Então vamos lá ver como é que se vai abrir. É o menu Plot Imagem, então. Vamos descer. Eu esta tarefa vou então tentar que vocês acompanhem. Plot Imagem, manda executar. Se eu não tivesse limpo a memória, não iria abrir assim. A pasta Casio aqui está. Pode acontecer que alguns de vocês não tenham esta pasta. Se isso acontecer, podem ir ao menu, à página da Casio. Eh, não vale a pena fazê-lo agora. Quem não tiver, mais vale acompanhar o que eu estou a fazer, porque é um processo que demora ainda uns minutos. Pode fazer depois. A pasta Casio, então, ela vem de raiz, pode acontecer é que os alunos também a limpem de alguma forma. Então, abrir, Open, F1, e vai abrir duas pastas. Uma com vídeos, a G3B, e a G3P, fotografias. Então, o que eu quero abrir vai ser uma fotografia, e a Student, um por aí fora. Então, Open. Vai-me abrir todas as fotografias que eu lá tenho. Eu poderia descer uma a uma com as setas do teclado, o que demorava muito tempo para chegar ao W, ou então ponho como a primeira letra do fecheiro, do nome do fecheiro é W, eu ponho W e vai direto para todos os fecheiros, vai para o primeiro, que aparece a começar por W. Como podem ver, já tenho ali o fecheiro que eu quero, vou descer com o cursor, mando executar e já abri. Então, para começar, o que eu vou querer é mudar a posição dos eixos. Reparem, o eixo não está aqui muito centrado e vai ser a única coisa que eu vou querer fazer é puxar um bocadinho para a esquerda. Então, se repararem, este menu é ligeiramente diferente dos outros menus. Para aceder às ferramentas, se reparar, tem aqui pressione OPTN. Então vou lá, OPTN, opções, e o que eu quero procurar, a ferramenta que eu vou utilizar é o PAN. Não está aqui disponível. Avanço em F6 e cá está, PAN. Clico em F5 e vai acontecer uma coisa, ele já abriu. Se repararem, o meu cursor é esta seta azul grande. Está lá outra setinha a cor de rosa. Aquela setinha está por cima da origem. Eu normalmente, e isso às vezes pode ser muito importante, se eu quiser que a origem vá ficar num certo sítio, eu desloco, começo por deslocar o cursor
para afastar da origem. Agora, mando executar e estou pronta para deslocar. Reparem que agora é que eu posso arrastar o cursor. Vou deslocar um bocadinho para a esquerda, mais um bocadinho, ficou mesmo ali a meio daquele losango, pronto. Mande executar. Ah, cuidado, tem que executar, porque senão ele não vai aceitar esta deslocação. Mas cuidado, ainda não saímos, nós mandamos executar, aceitamos essa posição, mas ainda não saí desta ferramenta. E sair, e já está. Já a primeira tarefa era só então mudar os eixos. Vou continuar então. Estão a ver, se quem não conseguiu depois na apresentação também têm acesso a todas as indicações. Eu posso contextualizar aqui a tarefa, observa a vedação do Jardim do Senhor Cásio, na qual foi aplicado um sistema de eixos. Que tipo de função vos sugere a imagem? Podíamos dizer que nos sugere uma função polinomial de grau 1, por exemplo, podíamos falar em módulos, podíamos. Pronto, é aceitável qualquer uma dessas respostas. No exercício 2, na questão 2, diz para procurar uma função que descreva uma das traves inclinadas para a direita. Eu vou escolher esta trave, direita, e aqui encostado ao eixo dos y, vou escolher essa. E como é que eu vou procurar esta função? Então, este programa, este menu, permite-me marcar pontos na imagem, permite-nos marcar pontos aqui na imagem e depois fazer uma regressão, calcular uma regressão. Então, vamos sair, exit, ou andava para a direita, também podia ser. Ora, opções, OPTN, e se repararem em F2, têm plot. Então, vamos clicar em F2, deslocar com as setas do teclado o cursor, o cor-de-rosa, que é o cursor da calculadora, e sempre que executar, vai marcar um ponto. Mandei executar, marcou um ponto. Vou reposicionar outra vez o cursor, desloco para a direita, um bocadinho para cima, para descrever aquela trave, mando executar outro ponto. Uma fotografia pode ter, posso marcar 50 pontos. Nós depois vamos ver que um vídeo depende dos frames com que for feito. Ora, com que for editado. Eh, Cada vez que executar, marca um ponto. 4 pontos. Já mandei executar outra vez. Espero que estejam também a conseguir marcar os vossos pontos. 5 pontos. Chega. Vou parar. Por isso, para parar de plotar, cá está, exit, temos que fazer sair. Já parei de marcar pontos. E tem aqui agora procurar a função. Eu tenho nas ferramentas disponível a regressão, é uma questão de procurarem, ainda não está aqui disponível, F6, e cá está, em F2 tem ali regressão. É uma regressão que vou querer de grau 1, aqui linear, F1, AX mais B, AX mais B. Cá está a regressão encontrada. Eu podia traçar o gráfico direto ali pelo F6, mas como eu vou querer fazer as transformações, eu vou copiar. Estejam atentos o que é que vai acontecer. Quando eu clicar em F5, ele vai copiar, mas automaticamente abriu uma janela para eu definir o gráfico. Está, se eu não fizer mais nada, se mandar executar, ele vai automaticamente por aqui no Y1. Se eu quisesse pôr no Y2, teria que descer. Eu vou deixar ficar na Y1, mando executar. Acreditem, ela ficou gravada
no menu dos gráficos, mas não é preciso sair deste menu para ter acesso. Vamos já ver. Antes de mudar, queria só que reparassem que o coeficiente de correlação é de 0,99921, quer dizer, é um bom modelo, e o coeficiente de determinação é muito perto de 1, também é um bom modelo. O erro da média dos quadrados é muito perto de zero, por isso temos aqui de facto um bom modelo. Vamos sair, opções, e então cá temos aqui ó, em F4 definir gráfico. Definir gráfico, cá está a expressão que estava há bocado na nossa regressão. Mando traçar. Posso mandar traçar, fazer draw ou fazer executar e cá está a função que eu procurei. Pronto, já conseguimos fazer então a questão 2 da tarefa que estamos a desenvolver. Continuo, não há grandes dúvidas, ok, obrigada. Podem ver aqui. Temos os passos que eu acabei de executar. Quem não conseguiu, depois tem, como digo, nos apontamentos. Questão 3. Utilizando as transformações de funções, trace o gráfico de uma função que descreva uma das traves paralela à anterior. Ora, eu vou querer agora uma regressão de uma paralela. Eu podia fazer isto de várias maneiras. Pronto, podia, por um lado, marcar ali um pontinho, que é o que eu vou fazer às tantas, aqui, marcar um ponto e traçar este gráfico aqui. Mas então, vamos outra vez à calculadora, continuamos no menu plot imagem, não apaguem esta que está feita, porque vou querer comparar uma com a outra e vou querer descrever uma em função da outra, não é? Então, vou ao plot F2, marco um ponto na, então, ali neste aqui, nem tanto, fugiu-me. Aqui, muito bem, mando executar. Sair, basta um ponto, porque vai sofrer uma translação. Eu quero saber é qual é este valor. O vetor que eu vou aplicar vai ser zero e este valor que está aqui. Eu até podia ir ver aqui às listas. Nas listas, que ainda não tínhamos visto, dá para ver as coordenadas dos pontos que eu acabei de marcar. Ora, e são pontos simpáticos até, só que são com duas casas decimais e por aí fora. E se eu reparar, olha, este é 2,2, se repararem, e o outro é 0,8. Bastava fazer 2,2 menos 0,8. Mas já agora quero-vos mostrar uma coisa. Quero-vos mostrar que dá para gravar estes valores no menu estatística. E então eu podia ir F6, Store, gravava tanto dava para gravar o X e o Y, até podia fazer os dois. Mas eu vou só gravar o Y, que é esse valor que eu quero fazer a diferença de um pelo outro, não é verdade? Então, vou mandar executar, que vai ser na lista um, ok. Vou gravar os dados, então, todos os Ys destes pontos. Então vamos ao menu 2, que é o menu de estatística, e cá está, olhem, 0,8 e na sexta posição tenho 2,2. Estes valores até eram fáceis, era 2,2, mas já agora era 2,2 menos 0,8. Mas já agora eu posso fazer de outra forma, que é dizer o elemento da lista um que está na célula 6 menos o elemento da lista um que está na célula um. Então, como é que faço isso? Aqui era simples, mas às vezes não é. Então, opções de lista. Vamos já ver que tem um atalho para chegar às listas. Lista um, parênteses reto, que está na posição 6, fecho parênteses reto. Então, ele vai-me fazer o elemento da célula que está na lista um 6, menos o elemento, aqui, se repararem, temos um atalho para a lista,
em um. Estão a ver? Basta fazer Shift um, e agora parênteses reto, um, que é o elemento que está na lista um. Pronto. Fecho parênteses reto, mando executar. Cá está, 1.4. Este vai ser então o acréscimo que eu vou dar à função, porque vai ser y1 mais 1.4. Vamos então ao menu plot imagem. É assim, eu até vos vou dizer, não era preciso eu ter ido ao menu, porque eu podia ter feito, eu quis ir ao menu 2, porque podem não estar habituados a trabalhar com isto, e se eu pusesse aqui y1 mais Y1 mais Y, podia dar aqui um bocado de, digamos, confusão aquilo que eu acabei de fazer nestes passos todos, porque ele aceitava aqui no menu plot imagem, se eu fizesse direto o lista um parênteses reto 6 menos lista um, ele aceitava na mesma. Não havia problema nenhum. Pronto, mas eu sei que o meu acréscimo é 1.4, eu vou pôr 1.4. Também podia fazer, escusava de fazer 1.4, podia pôr lista 2, parênteses reto 1. E ele ia buscar o elemento que estava nessa célula. Estão a perceber? Mando executar, mando traçar e lá está. O que era pedido, utilizando então as transformações. Podem ver, têm aqui todos os passinhos, o que eu fiz. Pronto, fui ao plot imagem, depois fui ao menu estatística e aqui eu poderia ter efetivamente posto lista 2 parênteses reto, como fiz exatamente aqui. Vamos avançando. Agora, vou só passar a explicar, não fazer tudo, já perceberam a ideia. Podemos também fazer outra transformação, já temos a imagem inicial e pedia então o gráfico azul. A partir da expressão inicial, gráfico azul, pedia o verde, peço desculpa. Obtenha o gráfico a verde. Ora, o gráfico a verde faz-me lembrar um módulo, não é? Eu vou ter que fazer ali, de certa forma, um módulo. Então, o que é que eu vou sugerir? Vou fazer primeiro o módulo da função. Ora, vamos. Esta parte ainda vou mostrar como é que se faz. Vamos então a definir gráfico. Vou desselecionar a y2, desseleciono, porque a y2 já não vai fazer falta. Se quiserem, até podem apagar. E vou então fazer o módulo da y1. Opções, numérico, ABS, e agora avanço da y1 y1 e vamos só ver o que é que vai acontecer. Ora, já conseguimos fazer o V, digamos assim. Falta agora fazer o quê? Deslocá-la para a direita e para cima. Então, vou aproveitar já agora para mostrar, não vou, porque senão não temos tempo de fazer tudo. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa. Fiz aqui, só que agora, desta vez, eu como já tenho o gráfico, e já agora chamo a atenção, o GSolve no menu plot imagem, aqui está disponível e faz tudo o que faz no menu dos gráficos. Vocês, se experimentarem, ora, Shift Guia Solve, reparem, zeros, máximo, está tudo disponível. Então eu fui achar os zeros, Shift, Guia Solve, o root, então, os zeros, como tem duas equações, ele está-me a perguntar queres uma ou queres a outra, eu vou descer, porque é da verde, por acaso neste caso era igual, ela ia dar a mesma, ele não está, não deve estar selecionado aqui, mas mando aqui calcular e ele dá, temos ali então o valor do zero. Depois era uma questão de determinar também a interseção com y. Fazíamos então, aplicávamos as duas transformações e cá está, obtemos
o- a expressão pretendida, o gráfico pretendido, não era a expressão. Mas vocês estão a dizer, mas afinal, para que é que interessou o jardim do Senhor Cássio? Já nem nos lembramos do que tínhamos um jardim, dizem vocês. Então, claro que nós podíamos fazer outro tipo de problemas, outro tipo de abordagens com este. Nós aqui só temos uma hora, não podemos explorar, mas podíamos ter problemas de otimização, de custos de habitação, por exemplo, problemas para comparar a área fechada com a área superior. Tenho aqui algumas sugestões. Claro que se tivesse mais tempo e outra vez ao bate-papo, perguntava-vos outra vez quais são as vossas ideias e quais são as vossas sugestões, mas não, vamos seguir em frente. Se não houver dúvidas, há dúvidas, alguma coisa? Não? Muito bem, ok. Então, disse-vos há bocado que temos o- também temos vídeos na calculadora. Mas antes de passar para o vídeo da calculadora, eu pensei, nas trajetórias e fui ver o, não sei se conhecem, o salto em Faf do Rally de Portugal. Deixo-vos aqui as imagens. O Rally em Faf é muito famoso. Eu, quando havia aulas no secundário, parava, por e simplesmente as aulas e íamos todos ver o rally. Bem, estas trajetórias são interessantes, mas não serviram para o que eu queria, porque a câmara foge muito, e para nós temos que ter alguns cuidados para trabalhar vídeos, porque se a câmara vai fugir, o referencial não vai ser sempre o mesmo. Então eu dei com outro, fui procurar outras trajetórias e dei com outro vídeo e de um grupo de amigos que tentam saltar o rio com um carro. Ora, vamos também ver este aqui. Parece cena de filme, mas na vida real, pular um rio com o carro é extremamente perigoso e provavelmente vai acabar mal. Não é nada, ó. Mesmo que você encontre uma rampa perfeita e um carro potente o suficiente, há muitas variáveis fora do seu controle. Então, olha, você vai calcular uma velocidade, a inclinação da rampa e a distância do rio, ou vão no puro instinto e seja preciso. Então, bem, bora. E conseguiram e fizeram muito trabalho, tiveram muita atenção com os cálculos matemáticos, é muito engraçado, o vídeo está muito interessante. Eu aproveitei então só o salto. Eu gostei tanto do vídeo, confesso que é assim. Eu também foge um bocadinho do que eu queria, porque se vocês repararem, está lá um pneumático no meio do rio, era de lá que tinha uma equipa de socorro, era de lá que devia ter sido filmado, mas pronto, foi o que se conseguiu. O que é que eu fiz então com este vídeo? Cortei, não é? Só aquele bocadinho e passei para um programa que a Casio tem, que é Casio Picture Conversion, que eh, permite converter este vídeo num ficheiro que a máquina consegue ler. Pronto, vai-me permitir editar o vídeo e as fotografias também, aplicar um sistema de eixos, definir a unidade e por aí fora. Quem estiver interessado em ter acesso a este programa, envie um mail à Margarida da Casa que ela trata de vos fazer chegar. Depois de fazer a conversão, então, vamos ao menu memória e passamos para a calculadora e tratamos o vídeo. Ora, cá está, no menu memória, como é muito parecido com o tratamento da fotografia, eu agora já não vou abrir, menu memória, importar, não é? E abrimos então agora no guia 3B, porque está nos vídeos, foi lá guardado.
cá está o vídeo, marcamos então os pontos. eh, Só aqui uma chamada de atenção. É ligeiramente diferente marcar pontos em fotografias e em vídeos, porque em fotografias está estático, em vídeos ele vai marcar, vai passar de frame para frame. Cada vez que mandam executar, ele passa para a imagem seguinte e passa para a imagem seguinte. E era como vos dizia há bocado, se o vídeo estiver feito com 10 frames, só me permite marcar 10 pontos. Se o vídeo estiver feito com 20 frames, aí já me permite marcar 20. Pronto, já era só isto que queríamos marcar, estudar a trajetória. Já agora, por falar em trajetórias, a Doodle fez uma homenagem à equação mais procurada na Google, a 17 de setembro, fez uma homenagem à função quadrática e cá está aqui para vos mostrar. Eu achei graça a esta homenagem. Vamos aqui sair. Também, já agora que estamos a falar de trajetórias, já que estamos a falar de trajetórias, então há pouco tempo falamos no furacão Gabriel e se não fosse o estudo das trajetórias, não poderíamos ter avisado os Açores que o Gabriel iria passar por lá e para terem tomarem os cuidados adequados. Ainda outra tarefa, ainda na calculadora. Nós, aqui duas notícias, uma sobre os fogos consumiram este ano 139 mil hectares, quase metade dos quais em apenas 2 dias. Esta é uma notícia do dia 16 de agosto e outra notícia a 12 de setembro que vem ao encontro também de cerca de 230 bombeiros que combatem incêndio em Mursa. Ora, com base nestas duas notícias, eu lançava esta tarefa aos meus alunos ou aos professores, elaboro uma questão ou problema que as notícias lhe sugerem. Procure dados e produza uma resposta para a sua questão ou problema. Ora, vocês, eu não sei se os alunos o que é que começam para os inspirar, se começam por procurar a questão ou até se começam os dados. Tem aqui como obter dados estatísticos, alguns exemplos de sites onde obter os valores reais e outro método de obter dados reais é fazendo inquéritos ou então experiências com sensores. Eu não vou fazer experiências com sensores, para isso já fez a Margarida no outro webinar. Eu vou aqui ao Pôr Data, fui ao Pôr Data, pus no Pôr Data incêndios, dados reais, ele vai procurar incêndios e já aparece aqui um leque muito grande de dados. Eu inspirando aqui neste número de bombeiros, eu propus este possível problema. Como tem evoluído o número de bombeiros ao longo dos anos? Se continuar a tendência, quantos bombeiros teremos em 2035? Por duas questões. Descarreguei os dados dos bombeiros, vem este Excel, dá para descarregar diretamente num fecheiro Excel. Tirei só aqui estes valores de Portugal, não é? Gravei, cuidado que para transferir dados para a calculadora tenho que gravar o Excel em fecheiro CSV separado por vírgulas. Têm que fechar, depois de gravar, têm que fechar o fecheiro, que senão não vai dar erro. Têm que limpar o fecheiro se tiver aqui símbolos, se tiver formatação, por exemplo, a negrito, qualquer coisa, têm que limpar o fecheiro, nada de grelhas, nada disso.
e então vamos mandar para a calculadora. Vamos mandar o CSV, memória, mando o PC e importar. Importei para a calculadora e agora vou ao menu estatística e vou fazer a leitura desses dados. Ao fazer a leitura, abre-me aqui as duas colunas que eu então tinha copiado do fecheiro anterior. O que é que eu queria fazer? Vou fazer um gráfico para fazer então a tal regressão para ver como é que tem evoluído o número de bombeiros. Então, para fazer o gráfico, não esquecer de ir ao 7, definir as características desse gráfico. Podem ver aqui, temos os diferentes tipos de gráficos que eu pus aqui, mas para memória futura, mas o que nos interessa é o scatter, porque eu quero uma nuvem de pontos. Na lista, o X na lista um e o Y na lista 2. Depois de fazer isso, o gráfico que vejo está aqui e faço a regressão, quando vou calcular este cálculo, faço a regressão exponencial. Só aqui um pormenor. Não sei se repararam, mas eu tirei estes dois valores aqui. São quase uns outliers que são valores que fogem um bocado daqueles. Porquê? Porque não sei se repararam, eles inicialmente estão um bocado desfasados, não é, os dados não são anuais, aqueles dois primeiros, há um intervalo maior, e só a partir dali é que é anual. Então, esses dois dados podia enviesar aqui as minhas conclusões. Reparem que esta regressão eu calculei-a diretamente pela calculadora, mas podia não me agradar, porque eu estou a ver um, dois, três, quatro, cinco valores aqui a estabilizar. E se eu reparar, o modelo que a calculadora me dá está a tender para zero. E se eu quiser tender para outro valor, eu então vou buscar outro modelo. Faço os cálculos e tal e posso inserir em definir gráfico, exatamente como há bocado, definir gráfico, inseri a expressão e traço ali a função. Exatamente como fiz há bocadinho. O GSOL, cá está, estamos no menu estatística agora, faço o GSOL para calcular então quantos bombeiros é que este modelo, se nada for feito, se tudo continuar assim, em 2035 teremos 465 bombeiros. Então, a calculadora gráfica permite-nos trabalhar a modelação no menu plot imagem e no menu estatística, com fotografias, vídeos e com dados reais. Agora, trouxe-vos aqui que queria partilhar convosco, um trabalho de pesquisa que desenvolvi na Escola Secundária de Vila Verde, que é a minha escola, em conjunto com a minha colega de trabalho, a Beatriz Barbosa, que também se dedicou muito a este trabalho. E o que é que pedíamos aqui? É um trabalho que tem duas etapas. Este é proposto aos alunos em grupo, são grupos de trabalho, foi desenvolvido em grupos de quatro. Numa primeira etapa, então, era apresentado um problema, e neste QR Code que está aqui, leva-nos para um vídeo do Khan Academy em que ensina a fazer uma modelação com vários pontos, como é que se chegam àqueles valores e chegar à função. Ensina. A função que eles ensinam lá é com cosseno e nós daqui pedimos uma função seno e já aqui com outros valores na cidade do Chile, com outros valores diferentes dos anteriores. Numa segunda etapa, tem a ver com as marés, iam buscar os dados reais ao hidrográfico. Para cada grupo mudamos aqui o Porto de Mar, quer dizer que uns fizeram com o Porto de Mar de Faro, outro de Matosinhos, outro de Viana do Castelo e por aí fora, mudava-se, era diferente, e depois chegaram à modelação e têm aqui umas perguntas de interpretação. Vocês depois com mais pormenor, se ficarem interessados, com mais tempo, podem ver isto e mais pormenor. Há muitos recursos disponíveis sobre modelação matemática. Temos a coletânea dos recursos da APM, que podemos ver.
Se repararem, os recursos têm, se abrirem aqui os do secundário, têm que tópicos é que estão a focar. Por isso, se darmos um bocadinho para baixo, um bocadinho mais para baixo, aparecem uns que dizem modulação. Podem abrir, podem explorar aqui os recursos. Educação Matemática, que é a revista da APM, é a revista da APM. Eu escolhi este, vai direto para um artigo da Susana Carreira, que também é um nome incontornável da modelação matemática em Portugal. Ela tem desenvolvido muitas tarefas de modelação matemática, muitas e muito interessantes. Podem ver aqui, esta tarefa, também é sobre modelação matemática. As atividades da DGE que já são do vosso conhecimento, tem muitas sobre os sensores, a coletânea, que também podem abrir, até se abrirem as de matemática B, por exemplo, aparece logo aqui nas funções, aparece, se repararem. À frente diz sobre o que é e podem procurar qual é o que diz modelação matemática, aqui comunicação, um bocadinho mais à frente, resolução de problemas, modelação, cá está, modelação, podem abrir. Há muitos recursos disponíveis, os do grupo Casio Mais, que já foi apresentado também pelos meus colegas. Se você, já agora, o webinar 2 que eu apresentei no primeiro ciclo, aqui, sobre os trabalhos de pesquisa e técnicas de recolha, também apresentar aquele trabalho com a avaliação, se tiverem curiosidade, aquele que eu partilhei convosco, e tem outras coisas, aliás, este fala também sobre modelação matemática. O livro de atividades laboratoriais da calculadora, que tem muitas experiências com todos os passos, e a revista Casio News que vocês podem receber em casa. Se não estão a receber, é uma questão de enviarem um mail à Margarida. Eu posso abrir aqui, por exemplo, esta, que podem ver logo aqui na apresentação. Tem um problema de modulação que foi o resultado de um trabalho prático, de uma formação nossa. Podem ver, há muito material. Também queria partilhar convosco as principais competições de modelação matemática a nível nacional e internacional. Nós temos aqui este desafio internacional de modelagem matemática, que vocês podem concorrer, mas também podem ver os problemas. Temos aqui muitos exemplos. Quem estava com este concurso era o professor Jaime. Agora não sei muito bem se continua a ser ele, mas podem ver, tem muitos exemplos e muitos desafios. Depois também temos o concurso de matemática de modelagem e o concurso interdisciplinar de modelagem. Enquanto que o outro é destinado só para o ensino secundário, este também é para o ensino médio e para o universitário. Temos também este concurso são os chineses que organizam. Podem também abrir e ver aqui que também têm algumas ideias, algumas sugestões. Já começou, já está a decorrer, terá início dia 4 de setembro, já está a decorrer. E por fim, a Semana Ibérica de Modelação, que também é mais pensado para universitários, mas pronto, se quiserem procurar aqui os problemas, também podem ver e tirar ideias. E pronto, e é isto que eu trazia. Espero que, não sei se fui um bocadinho rápida nesta última parte, mas como também não iam conseguir acompanhar porque não tinham os fecheiros, espero que tenha sido
ido ao encontro das vossas expectativas. Muito obrigada.